Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Graças a Deus, paz do Senhor, igreja. Amém. Rute capítulo 1, versículo 1, todos acharam? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Nós vamos discorrer aí sobre o texto, pelo caminho do texto, mas antes eu gostaria de orar a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós chegamos à Tua presença, Pai, para Te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que Tu nos dá, meu Deus, de mais uma vez cultuar o Teu nome, Pai. Chegou agora, meu Deus, o momento da palavra, meu Deus. Eu te peço que o Teu Espírito Santo de Deus, nesse momento, me use como um canal de bênção na vida dessas pessoas, para levar essa palavra de libertação à vida daqueles que precisam ouvir dela, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, tudo aquilo que impede o mover, o agir do Teu Espírito Santo neste local, meu Deus, se tem alguma coisa, meu Pai, que impede dentro da minha vida, meu Pai, do mover o Espírito Santo de Deus nesse momento, em nome de Jesus eu quero me reconciliar contigo, pedir perdão a Ti, meu Deus, e declarar, meu Pai, que eu não conseguirei levar essa mensagem se não for através do mover e do agir do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Te dou honra, glória e louvor para todos sempre, amém. Graças a Deus. O texto aqui, meu irmão, fala de Elimeleque. O texto aqui diz que na época dos juízes houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá chamado Elimeleque resolveu pegar a sua família e ir para Moabe. Havia fome na terra de Belém. Isso é o que o texto diz. Elimeleque era um belemita, como sendo de Belém de Judá. Belemita, meu irmão, aqui você pode comparar Elimeleque a um crente, a um cristão, um homem que conhecia a palavra do Senhor, um homem que conhecia os caminhos do Senhor, os caminhos da palavra do Senhor, porque ele era um israelita, ele era um camarada que conhecia os mandamentos do Senhor, sabia qual era a vontade do Senhor, era um crente, era um cristão. A palavra diz aqui que Belém, o significado da palavra Belém é casa de pão. A palavra Belém significa casa de pão. Você pode comparar Belém, meu irmão, à igreja. A igreja é a casa de pão. A igreja é onde você vem se alimentar. Nós temos aqui alguns visitantes. Talvez você veio aqui com a necessidade de se alimentar, de alcançar uma esperança, de ouvir uma palavra que possa fortalecer o teu coração. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então eu quero te convidar a vir mais vezes, permaneça firme, a casa de pão, porque aqui você vai se alimentando, vai se fortalecendo e você vai alcançar a vitória. Aqui a Bíblia diz que Elimeleque era um belemita, era de Belém, casa de pão, era um homem que conhecia a palavra de Deus, era um convertido, mas ele resolveu pegar toda a sua família e ir para Moabe, porque havia adversidade na terra de Belém. Havia problemas em Belém, e ele resolveu pegar a família e ir para Moabe. Quando eu falei aqui sobre Rute, eu falei sobre a terra de Moabe. A terra de Moabe era uma terra que ficava a leste do Mar Morto. O povo moabita era um povo que foi gerado através do fruto de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Quando Deus destruiu a terra de Sodoma e Gomorra, Ló foi para Zoar, lá ele ficou com medo, e aí ele pegou as suas 2 filhas e foi viver na montanha, e passou a viver numa caverna. E aí um belo dia, uma das filhas teve uma ideia maluca, as 2 filhas tiveram a ideia maluca, como não havia homens naquela terra que pudessem casar-se com elas e dar continuidade à descendência de Ló, elas resolveram dar um porre em Ló, deram um goró para Ló, deixaram o Ló doidão, e aí resolveram dormir com Ló. E com o fruto dessa geração incestuosa, desse pecado, nasceu Moabe. E esse povo moabita, meu irmão, era o lugar para onde agora o crente Elimeleque estava indo com a sua família. Olha o que é a questão dos frutos. Eu fui estudar sobre Moabe e descobri que Moabe, a economia de Moabe girava em torno da plantação de uvas. E um dos cultos religiosos da terra de Moabe era o deus Baal Peor.
Uma das formas deles manifestarem a sua adoração ao deus Baal-Beor era orgia sexual, era através de orgias sexuais. Olha o que são, meu irmão, a questão dos frutos, daquilo que você planta no momento. Ló, com as suas filhas, teve um momento de bebedeira, um momento de uma relação incestuosa, e gerou um povo que hoje adora as orgias sexuais, e hoje vive da produção de bebida, da matéria-prima para fazer bebida. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? A palavra do Senhor nos diz lá em Êxodo, capítulo 20, que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, mas a sua bondade alcança até 1000 gerações daqueles que são fiéis à palavra do Senhor. Muitas pessoas usam esse texto aqui para vender um Deus carrasco, um Deus que gosta de se vingar. Muito pelo contrário, esse texto aqui mostra ainda mais a bondade de Deus, porque a Bíblia diz que quando você é infiel, você despreza os mandamentos do Senhor, despreza totalmente aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus instituiu sobre a minha vida e sobre a sua vida, a tua maldade pode ser visitada na vida dos teus filhos, mas basta que você seja fiel e obediente à palavra de Deus, que até 1000 gerações da tua posteridade serão abençoadas através da tua fidelidade. O que eu quero dizer com isso? Existe maldição familiar? Existe, mas a partir do momento que você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, meu irmão, acabou, está quebrada qualquer maldição familiar na minha vida e na tua vida. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, meu irmão, graças a Deus, glorifica a Deus. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas vivendo como se fossem amaldiçoados. Meu irmão, Deus não visita a maldição com maldição a vida daqueles que são fiéis e obedientes à palavra do Senhor. Esqueça tudo aquilo que passou, tudo aquilo, meu irmão. Você não foi fruto de uma maldição, de repente você foi até gerado lá atrás por uma noite, nada mais, entre os seus pais. Mas, meu irmão, quando você aceitou o seu Deus, Senhor Jesus, como único e suficiente Salvador, toda a maldição foi quebrada na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. E aqui diz que Moabe então resolveu aí ir com a família, o belemita Moabe, crente, conhecedor da palavra. Aí ele resolveu ir com a família inteira lá para Moabe. E o interessante aqui, meu irmão, é que eles eram parentes. Os moabitas e os israelitas eram parentes. Moabe conhecia, Elimeleque conhecia a história de Moabe. Elimeleque sabia o que ele estava fazendo. Ele conhecia mais do que eu e você estamos agora conhecendo a história de Moabe. Eles eram parentes, a Bíblia diz que eles eram semitas. Semitas faz referência à linhagem de Sem, filho de Ló, filho de Noé. Eles vieram todos da mesma família. Os moabitas e os israelitas, a linguagem dele, o povo hebreu, a linguagem dos hebreus é muito próxima da linguagem dos moabitas. Eles sabiam aqui o que ele estava fazendo. Elimeleque sabia o que ele estava realizando. E o texto diz assim: foi viver por algum tempo na terra de Moabe. Quantas pessoas dão algum tempo fora da casa de pão? Quantas pessoas resolvem, por causa das adversidades, por causa dos problemas, pegar a sua família muitas vezes, por causa daquilo que acontece dentro das igrejas, porque Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo. Jesus não disse que dentro das igrejas seria um lugar de bênção pura, de só vitória. Nós teremos aflições, nós seremos muitas vezes derrotados, nós passaremos por problemas, nós passaremos por adversidades, só que nós estamos dentro da casa de pão. E Elimeleque aqui resolveu pegar a sua família e ir para outros lugares. Muitas pessoas fazem isso, dão um tempo na sua vida dentro da casa de pão, por causa dos períodos difíceis, e levam a sua família inteira para Moabe, e não sabem muitas vezes o perigo que estão correndo, o perigo que eles estão passando e que eles vão atravessar por causa daquele momento de impulsividade, de você sair da onde Deus te colocou. Olha o que diz o texto aqui. Eu imagino o Elimeleque como um camarada prepotente, um cara orgulhoso, um cara teimoso. Sabe aquele chefe de família teimoso, dono da verdade, cheio da razão, faz as coisas sem consultar a família, sem consultar a mulher, sem saber qual é a vontade da mulher? Porque você vai ver aqui, meu irmão, que Noemi, nós vamos continuar da história aqui, nós vamos ver que Noemi era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher que obedecia a palavra de Deus, era uma mulher que sabia que tinha um relacionamento com Deus. E nós vimos hoje, meu irmão, muitas famílias onde o marido resolve todas as coisas, o marido resolve fazer todas
a tomar todas as decisões sem consultar a família, sem consultar a mulher, sem ouvir qual é a opinião da mulher, porque ele é o dono da verdade. Ele é tudo, ele é que decide todas as coisas. Nós vimos isso muito hoje dentro das famílias, dentro das casas, dentro das famílias hoje que são formadas. E aí o que diz o texto? No versículo 3, Elimeleque era um camarada assim, um camarada que não ouvia ninguém. E aí o texto diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Sabe o que o texto está dizendo aqui, meu irmão? Que quem tira a família de Belém morre. O texto está dizendo aqui que quem tira a família de Belém morre. Quem tira a família da casa de pão, quem tira a família de servir ao Senhor, corre sério risco de morrer. E hoje nós vimos isso. Eu estou falando isso porque tem muitas mulheres hoje que servem a Deus e os maridos não servem, e muitos maridos inclusive ficam bravos porque as mulheres estão buscando a Deus. Não sabem eles a importância que é para a vida deles. A mulher deles está pagando um preço em oração, pagando um preço buscando ao Senhor, pagando um preço de oração muitas vezes por toda uma família. E nós vimos hoje muitos homens que proíbem ou não gostam que as mulheres sirvam a Deus. Hoje a gente acompanha esse tipo de coisa. Quantas mulheres servem a Deus sozinhas dentro das casas? E aqui o texto diz que morreu Elimeleque. Lá no Salmos 9, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: que o Senhor destruiu os ímpios, para todos sempre apagou o nome deles. Meu irmão, aquele que é ímpio, aquele que morre sem Deus, a palavra do Senhor nos ensina que o nome dele será apagado para todos sempre. O texto aqui diz que morreu Elimeleque. O autor nem se preocupa em mencionar a causa da morte. O autor nem cita por que morreu Elimeleque, simplesmente morreu. Qual é o legado que você quer deixar para sua família? Aqui eu estou falando para muitas pessoas que de repente já são salvas, mas eu sei que amanhã na rádio essa mensagem vai alcançar muita gente. Tem muita gente que era de Belém, que vivia dentro da casa de pão, e hoje resolveu dar um tempo em Moabe, resolveu dar um tempo lá fora, e está correndo um risco de morrer, pior do que isso, perder a salvação dele e de toda a família. Hoje, meu irmão, é isso que está acontecendo. É muito sério o que está acontecendo. As pessoas precisam voltar à essência, voltar para a casa de pão, voltar para onde o Senhor te colocou, não dar mais tanta atenção para as adversidades, para os problemas, e permanecer onde Deus te colocou. A diferença, meu irmão, de quem morre e de quem morre sem Deus e de quem morre com Deus, está lá em 1 Crônicas 29, se você abrir a tua Bíblia, lá em 1 Crônicas 29, versículo 29, olha a diferença de quem tem Deus no coração, de quem vive de acordo com a vontade de Deus, quando deixa um legado, e a diferença de quem simplesmente é ímpio, não obedece à palavra de Deus. Olha o que diz 1 Crônicas 29, falar do rei Davi, a morte do rei Davi. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã, do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder, e os acontecimentos relacionados com ele, com Israel e com os reinos das outras terras. Meu irmão, quem vive com Deus tem história, quem vive com Deus tem legado, tem memória, tem exemplos a serem seguidos e até a não serem seguidos também, porque Davi também cometeu erros, mas isso não apagou toda a história que ele projetou, toda a história que ele construiu, como o Marlon aqui pregou, por causa das pequenas coisas, de valorizar o princípio e de se manter no centro da vontade de Deus. Davi teve uma história, teve um legado, deixou uma herança para os seus filhos continuaram a sua caminhada, continuaram colhendo os frutos da sua perseverança, mas Elimeleque não. Elimeleque simplesmente morreu. Olha para o teu irmão e diz assim: morreu. É isso que acontece, meu irmão. Simplesmente o autor não menciona o texto. E aí, o pior não é isso. O pior aqui continua. O texto, versículo 3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Eu quero falar aqui dos 2 cabeça de bagre, do Malom e do Quilion, os 2 filhos de Elimeleque, porque aqui o texto diz o seguinte: Elimeleque morreu, e também morreu Malom e Quilion. É importante que você saiba que quando, naquela cultura, quem comandava a casa eram sempre os homens. As mulheres, elas eram sempre submissas aos homens. Então, com a morte
de Elimeleque, quem assumiu o controle da casa não foi Noemi, foi Malom e foi Quilion. E a Bíblia aqui diz que eles permaneceram na terra, ou seja, eles não aprenderam nada com a morte do pai. O pai resolveu dar um tempo lá fora, o pai resolveu sair da casa de pão, sair de Belém, resolveu ir para Moabe, dar um tempo. Só que Malom e Quilion fizeram pior. Ao invés de eles serem prudentes, chegarem na mãe, conversar, ouvir a opinião da mãe, saber aquilo que a mãe queria, ou aquilo que a mãe estava pensando, porque a mãe era prudente, era obediente a Deus, e resolver voltar, afinal a ideia foi do pai, foi o pai, meu Deus, o pai veio para cá, tirou nós de Belém, lá tinha dificuldade, mas olha aqui, o pai morreu, a ideia foi dele, não, vamos voltar. Malom e Quilion fizeram pior do que Elimeleque. Sabe por quê? Porque Malom e Quilion, meu irmão, se tornaram cidadãos moabitas. Elimeleque, a Bíblia diz que ele era só residente, ele resolveu dar um tempo, ele deu uma passadinha lá e morreu. Malom e Quilion se casaram com moabitas, agora eles se tornaram cidadãos moabitas. Foi isso que Elimeleque, o que Malom e Quilion fizeram. E aqui eu quero fazer a aplicação do texto para você entender quantos filhos são piores do que os pais com relação ao mundo. Quantos filhos que o pai de repente conhece a palavra, o pai resolveu dar um tempo fora, estava angustiado, estava cansado da vida, de repente o pai, final de semana, está lá em casa, faz um churrasquinho, bebe uma cervejinha, é pecado, está errado, mas ele faz isso e o filho faz pior, toma porres e porres e porres, está toda noite bêbado. Quantos nós vimos pais e filhos dessa forma? Os pais cometem alguns erros, os filhos vêm e fazem pior ainda do que os pais. O pai lá atrás fumava um cigarrinho, o filho fuma 2 carteiras de cigarro por dia. E o pior do que isso não é essa categoria de filhos, tem uma categoria de filhos que faz pior ainda do que essa categoria que simplesmente acha lindo tudo que o pai faz de errado. Tem um monte de filhos que acham lindo tudo que os pais fazem de errado. Existe aquela categoria de filhos que, para sustentar a bobagem que eles fazem, eles jogam na cara dos pais o passado. Quantos pais que querem dar um conselho para um filho, porque erraram, porque pecaram, porque aprenderam com os erros, e na hora de consertar a vida do filho, dizer, olha, não vai por aqui, não faz isso, os filhos olham para ele e dizem assim, você fazia, que moral você tem para falar de mim? Quantos filhos que são piores do que os pais nas suas atitudes erradas? Como Malom e Quilion, foi isso que eles fizeram, e muitos filhos, meu irmão, fazem isso por causa de parentes intrometidos, fofoqueiros, pessoas que não sabem a maldade que cometem quando pegam uma criança, às vezes numa festa de família, pegam aquela criancinha de 10 anos, de 11 anos, 8 anos, senta do lado da criança e começa a conversar sobre o pai. Tu precisava ver eu e teu pai quando nós éramos pequenos, quando nós éramos mais jovens, o que a gente fazia, e aí começa a contar os podres do pai para a criança. Talvez, meu irmão, você não tenha noção dos frutos de maldição que você vai criar, vai plantar na vida daquela criança. Lá na frente, aquela criança pode começar a colher frutos de maldição, pode estar enterrada até os olhos diante de drogas, diante de bebida, por causa de uma semente que você plantou lá atrás, colocou no subconsciente da criança, meu irmão, porque para uma criança o pai é herói, tudo que o pai faz é lindo. A criança não tem noção nenhuma, subconscientemente ela começa a entender de que aquilo que ela está fazendo não tem erro. Quando ela está numa situação pior do que o pai dela vivia, aí você pode acordar e perceber aquilo mal que você fez na vida daquela criança. Por isso que Deus faz tantas referências ao fato de nós guardarmos a língua dentro da boca. O poder da vida e da morte está na tua boca. É por isso que Deus fala que se você não tem uma palavra para edificar, fica quieto. Fica quieto, porque hoje de repente você nem sabe o problema que você está arrumando, mas lá na frente, aquela criança, aquela pessoa vai colher frutos de maldição e você tem culpa nisso. É muito importante nós cuidarmos com aquilo que a gente fala para as pessoas. Muito importante os filhos reconhecerem isso, que quando os pais estão dando conselho, meu irmão, se o teu pai já viveu uma vida muito desregrada, mas hoje ele está querendo te dar um conselho, não encare como um falso moralismo, encare como um presente de Deus para a tua vida, alguém que viveu e vivenciou algo que não quer que você passe. Não faça como Malom e Quilion. O texto aqui diz que Malom e Quilion morreram também, não aprenderam nada com os pais. Olha o que diz o texto, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Meu irmão, se você é um belemita, se você é filho de Belém, se você habitava na casa de pão, meu querido, e saiu do lugar de onde você estava para ir para Moabe, volta,
Sai daí, porque se Deus está começando, se Deus está conversando com você, meu irmão, Deus está querendo te dar o livramento. Deus está querendo dar o livramento para a tua família, está querendo dar o livramento para a tua vida, para os teus filhos, o livramento para toda a tua família. É isso que Deus está querendo fazer com você, meu irmão. Você tem que saber que é o seguinte: quando você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você não serve mais para o mundo. Você não serve mais para Moab, você está selado e marcado com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. A primeira oportunidade que Moab tiver de te matar, meu irmão, ele vai te matar. Não saia de Moab para ir, não saia de Belém para ir para Moab. Permaneça na casa de pão, porque o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém? Graças a Deus. E agora vamos falar de Noemi, né? Parar de falar aqui da derrota e vamos falar de quem permanece fiel, de quem entende e reconhece quando a melhor decisão é voltar. Noemi reconheceu que a melhor decisão era voltar. Olha o que diz o texto no versículo 6, capítulo 1 ainda. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. O versículo 8 diz: disse-lhe Noemi: vão, retornem para a sua casa, para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com os falecidos e comigo. E aí lá no versículo 10, as duas lhe disseram: não, voltaremos com vocês para junto do seu povo. Sabe o que esse texto aqui está dizendo, meu querido? Que Noemi, mesmo lá em Moabe, ela não deixou de evangelizar. Noemi, lá em Moabe, ela estava falando do poder do Deus vivo. Ela estava falando do Deus de Israel. Mesmo lá em Moabe, ela não deixou de anunciar o evangelho, de anunciar que existe um Deus poderoso, de anunciar que existe um Deus que transforma a vida. Noemi estava lá em Moabe, ela foi levada para lá pelo seu marido, porque ela era uma mulher submissa, não criou caso, mas lá em Moabe ela evangelizou. Ela começou a contar para os moabitas que existia um Deus que transformava a vida das pessoas, que existia um Deus que era poderoso, que existia um Deus que podia fazer grandes coisas. Quantas mulheres hoje estão vivendo em Moabe, forçadas por circunstâncias adversas, por circunstâncias que elas não queriam estar lá, mas mesmo assim elas não deixam de anunciar o evangelho, mesmo assim elas não deixam de falar do amor de Deus, continuam evangelizando, continuam falando: olha, nós estamos aqui, mas existe um Deus que pode transformar a nossa vida. Foi isso que Noemi fez, ao ponto, minha irmã, de Ruth, lá no capítulo 16, olha o que ela disse. Ruth, no versículo 16, capítulo 1, Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Olha o poder que tem a palavra de Deus lançada na tua boca. Quantas pessoas que têm medo de anunciar o evangelho, vivem em Deus, estão buscando a Deus, Deus está transformando a sua vida, e você muitas vezes tem medo, ou tem vergonha, ou tem receio de falar lá fora em Moabe, lá fora no mundo, de que existe um Deus que pode transformar. Olha o poder que tem na sua boca, meu irmão, quando você anuncia o evangelho. Noemi talvez não tenha nem tentado converter as duas. Talvez Noemi não tinha mais nem esperança de voltar para Belém, porque Noemi não esperava perder os 2 filhos, não esperava perder o marido. Noemi provavelmente devia estar acostumada com a vida lá enfim, se acostumou de morar lá em Moabe. Mas a própria vida de Noemi revelava que existia um Deus vivo na vida dela, que existia um Deus que pode transformar a vida. Ou seja, meu irmão, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você nunca mais é o mesmo. Você nunca mais é o mesmo. Hábitos na sua vida, momentos na sua vida, o seu linguajar, a sua forma de agir, a sua forma de fazer as coisas evidenciam que existe um Deus na tua vida. Por isso que é importante você falar sempre do amor de Deus, falar, evangelizar, ir lá fora e pregar o evangelho a toda criatura, porque quem testifica, quem vai vivificar a palavra é o Espírito Santo de Deus. Noemi simplesmente anunciou, contou sobre Belém, contou sobre o povo de Deus, e agora Ruth fez questão: não, o teu povo será o meu povo. Eu não sei para onde eu vou, eu não conheço essa gente, eu não sei que Deus é esse, mas eu confio no poder da palavra, porque eu sinto o desejo de ir e viver a vida com você. E se o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, eu quero o Deus que você falou que é poderoso. Foi isso que Ruth fez.
Quem tem um encontro verdadeiro, meu irmão, muda completamente. A sua maior mensagem é a sua própria vida. A sua própria vida é o maior testemunho do poder de Deus que atua em você. Foi isso que aconteceu com Ruth. Ruth viu o poder de Deus na vida de Noemi. E aí o que acontece? Noemi resolve voltar então. E aí ela volta para Belém e traz Ruth junto com ela. Porque é isso que acontece. De repente você saiu de Belém e foi para Moab, meu irmão, mas eu quero te dizer que quando você voltar para Belém, moabitas virão com você. Você vai resgatar a vida de muitas pessoas, porque você não passou tanto tempo lá à toa também. Deus vai te usar para resgatar a vida de muita gente, em nome de Jesus. Olha o que diz o texto aqui, versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado. Existem algumas traduções que dizem que toda a cidade se comoveu. Alguma tradução aqui diz assim? Toda a cidade se comoveu? Algumas Bíblias dizem assim, por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Meu irmão, isso é o que acontece quando você volta para casa de pão. As pessoas ficam alvoroçadas. As pessoas ficam emocionadas, comovidas com a tua volta. Muitas pessoas, meu irmão, têm medo de voltar para casa, erram, pecam, resolvem sair e depois têm vergonha de voltar. O que Jesus disse lá em Lucas 15? Ele disse que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. O que Jesus estava querendo dizer aqui, meu irmão? Que quando você volta, há festa nos céus. Quando você volta, os céus se alegram. Quando você resolve que você tem que voltar para o caminho aonde Jesus te colocou, há festa nos céus. E muitas pessoas têm medo de voltar. Muitas pessoas acham que quando voltar, pessoas vão fazer cara feia, pessoas vão achar que, meu Deus, ela voltou, ele voltou. Meu irmão, se você voltar e alguém fazer cara feia, quem precisa de conserto não é você. Quem precisa de conserto é essa pessoa. Porque quem é salvo, quem é lavado, quem é curado, meu irmão, sente alegria em ver que um filho voltou para casa. Sente alegria em saber que parte do seu povo está de novo dentro da casa de Deus. Esse é o verdadeiro sentimento daqueles que realmente foram curados e sarados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você sente a necessidade, você se alvoroça, você olha, meu Deus, o cidadão voltou, ela voltou, que bênção, Deus vai começar agora a restituir esse povo. É isso que diz aqui o texto. Meu irmão, se você, de repente, quando entra alguém na igreja, que muito tempo não vem, se você não se sente feliz, se você não se sente contente com a volta dessa pessoa, meu irmão, reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos, porque alguma coisa está errada em você. Alguma coisa está errada. Esse não é um sentimento daquele que tem um verdadeiro amor de Cristo dentro do seu coração. Eu costumo, assim que o pai faleceu, eu ouvi aí boatos aí de uma profetada, sabe? Uma profetada, quando não é uma profecia, é uma profetada. Uma profetada que dizia que Deus ia fazer uma limpa nesse ministério. Até aí tudo bem, eu conheço a palavra que eu leio, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei que Deus tem amor tamanho de dar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim, por você. Como é que Deus ia se alegrar com alguém que resolve sair do ministério? Com alguém que resolve, como é que Deus vai se alegrar com pessoas que estão agora abandonando a fé? Meu irmão, não é esse o Deus que nós servimos. Misericórdia Deus tem que ter dessas pessoas que se alegram com isso, que se alegram com o fato de que pessoas estão saindo. Meu irmão, aqui nesse culto, nesta igreja, existe um povo sarado, um povo alegre, um povo feliz, um povo que vai morar no céu, e um povo que vai se alegrar com a tua volta, vai se alegrar em saber que Deus está com você e que você está voltando para a casa de pão. Não dê ouvidos a doutrinas e a profecias que não vêm de Deus, meu irmão. Permaneça firme na casa de pão, volte. Se você se afastou, se você de repente sente vontade, enfim, por causa das adversidades, porque pessoas de repente olham para você de uma maneira de nariz torcido, meu irmão, não é você que precisa de conserto. Permaneça firme, porque aqueles que são fiéis se alegram com a tua presença nesse ministério. Graças a Deus, graças a Deus. E aí olha o que diz o texto, no versículo 22, ainda no capítulo 1. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Meu irmão, o texto aqui está dizendo que você está chegando no início da colheita da cevada. O tempo de colheita está chegando, o tempo de fome já passou. Se de repente você, meu irmão, saiu por qualquer motivo, ou pensa em sair por qualquer motivo, acabou o tempo da fome, está chegando o tempo da colheita.
Está chegando o tempo, meu irmão, de Deus restituir tudo aquilo que lhe tiraram, de Deus fazer uma grande obra na tua vida. Está chegando o tempo da colheita. Deus conhece o teu coração, Deus não dá uma carga maior do que você pode suportar. Chegou o tempo de nós começarmos a recebermos o favor de Deus. Deus é um Deus que testa, Deus é um Deus que prova, mas Deus é um Deus que supre todas as necessidades dos seus filhos. A Bíblia aqui diz que Noemi passou por várias circunstâncias, agora ela estava voltando para a terra, mas ela já estava voltando no tempo da colheita, começou a colher frutos do tempo que ela permaneceu fiel, do tempo que ela permaneceu evangelizando. Foi isso que aconteceu com Noemi. E olha aqui o que diz aqui: certo dia, o versículo 3, o capítulo 3, vai lá no capítulo 3, no versículo 1. Olha uma característica, uma qualidade de Noemi que eu e você temos que ter e entender para nós podermos receber as bênçãos de Deus na nossa vida, nas nossas vidas. A Bíblia diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra, capítulo 3, versículo 1, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Eu fiquei olhando esse texto aqui e comecei a pensar na história de Noemi. Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu os 2 filhos, Noemi passou fome, Noemi chegou com uma mão na frente e outra atrás. Noemi precisava de ajuda, precisava de auxílio, precisava de conforto, precisava que alguém estendesse a mão para ela. E olha o que Deus faz. Deus começa a usar Noemi para abençoar a vida de Ruth. Foi isso que fez no texto, é isso que Deus começou a fazer com a vida de Noemi. Deus agora começou a usar Noemi para abençoar a vida de Ruth. Quantas vezes, meu irmão, nós ajudamos pessoas que muitas vezes estão em posições inferior à nossa situação. Às vezes nós precisamos muito mais da ajuda do que aquelas pessoas. Às vezes nós estamos precisando de um conforto, de uma mão amiga, de que Deus estenda a mão para nossas vidas. E o que Deus faz? Deus nos faz a usar e abençoar a vida das pessoas. Deus nos faz com que a gente comece agora, precisando de ajuda, precisando de auxílio, ajudar a vida das pessoas. Nós nos sentimos muitas vezes no fim da fila. Meu Deus, quantas pessoas estão tendo aquilo que eu preciso, aquilo que eu mereço. Muitas vezes eu estou precisando de ajuda, e eu estou usando, e eu estou sendo usada para servir as pessoas. Meu irmão, Deus faz isso conosco. Isso, se você está se sentindo no fim da fila, entenda que você está exatamente dentro do propósito de Deus. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo diz que os últimos serão os primeiros. É isso que Jesus disse. Ser primeiro no reino dos céus significa você ser o primeiro a servir quando alguém precisa, ou quando alguém tem uma necessidade. Noemi aqui precisava de ajuda sim, Noemi precisava sim de uma cobertura, de um auxílio, mas Deus começou a usar Noemi, meu irmão, para auxiliar a vida de Ruth. E aí você quer ver a importância disso? Muitas vezes a gente não entende, mas aqui com Noemi a gente aprende. A gente aprende no capítulo 4, no versículo 5. Muitas vezes você não entende, você precisa de ajuda e Deus começa a te usar para suprir necessidades. Noemi poderia se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa amargurada. Quantas pessoas a gente vê que sofrem na vida e se tornam pessoas amargas, amarguradas, se tornam pessoas assim. Muitas vezes a gente até entende, não, passou por isso, passou por aquilo, mas não é isso que Deus espera de nós. Noemi não deixou que a amargura e a mágoa dominassem o seu coração. Ela começou a servir. Ela precisava de ajuda, mas começou a servir. Ela entendeu o princípio do dar e dar-se-vos-á. Esse é o princípio do reino de Deus, abençoar a vida das pessoas, e através da vida das pessoas nós seremos abençoados. E ela começou a ser abençoada pela vida de Ruth. No versículo 5, olha o que diz o texto. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, está adquirindo também a viúva do falecido Noemi, para manter o nome dele em sua herança. Meu irmão, Noemi evangelizou Ruth, trouxe Ruth para Belém, começou a abençoar a vida de Ruth, a servir a vida de Ruth. E olha o que diz: quando Boaz casou-se e comprou o direito de casar-se com Ruth, o texto diz que ele também adquiriu a Noemi como parte da herança. Ele comprou as terras de Noemi e também deu a ela agora o direito da herança. Ou seja, o problema financeiro de Noemi aqui já acabou. Por causa dela entender que ela precisava servir,
que ela precisava ser serva antes de receber, o problema financeiro dela acabou, porque agora Boaz foi lá e comprou toda a terra que era do falecido, e deu e garantiu a herança e a vida financeira de Noemi. Só que não acabou só aí, meu irmão. Deus é um Deus. Qual era o maior problema de Noemi? O maior problema de Noemi era financeiro. Eles saíram da terra de Belém para Moab por causa da fome, chegou lá, deu tudo errado, ela voltou pior ainda, o maior problema dela era financeiro. E aí Deus começou a usar ela com problemas financeiros para apoiar e ajudar alguém que estava pior do que ela ainda, porque Ruth não passava de uma catadora de espiga no meio do caminho. Quantas pessoas que nós olhamos para elas, e o que essa pessoa pode nos dar em troca, né? O que será que essa pessoa pode nos dar em troca? A gente não estende a mão, porque é muito mais fácil você se aliançar, você fazer parte de grupos, de círculos, onde pessoas podem te dar alguma coisa em troca. Ruth não podia dar teoricamente, absolutamente nada para Noemi, mas Noemi mesmo assim usou o princípio de Deus de servir, e ela serviu a vida de Ruth. E olha o que Deus fez agora. Agora Deus supriu toda a necessidade financeira de Noemi, através da vida de alguém que não podia dar nada para ela. Foi isso que aconteceu, só que Deus faz muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O pessoal do louvor pode vir, que eu já estou caminhando para o final. Olha o que diz o texto aqui, no capítulo 4, no versículo 14. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança se lembraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Meu querido, Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu os filhos, Noemi cuidou de Ruth, Noemi casou Ruth, Ruth engravidou e teve um filho de Boaz. O filho de Ruth abençoou a vida de quem? Quem é que foi abençoado pelo filho de Ruth? Foi Noemi. A Bíblia diz que o filho de Ruth trouxe uma vida nova para Noemi. Meu irmão, as bênçãos de Deus para a tua vida são algo novo. Deus vai trazer coisas novas para a sua vida quando você começar a abençoar a vida daqueles que precisam de ajuda. Quando você começar a evangelizar, muitas pessoas não entendem qual o motivo da evangelização. Noemi começou evangelizando Ruth. Hoje, a vida de Ruth, além de abençoar, prosperar financeiramente a vida de Noemi, a Bíblia diz aqui que o filho de Ruth trouxe uma vida nova para Noemi. Todas aquelas adversidades, todos aqueles problemas agora acabaram. Noemi tinha uma vida nova. A Bíblia aqui diz que foi o filho de Ruth que trouxe uma vida nova, e foi Noemi quem cuidou dele. A Bíblia diz agora que Noemi estava exercendo de novo o instinto materno. Havia perdido os 2 filhos, havia perdido aquele instinto materno de cuidar que toda mãe tem. Agora Deus estava restituindo isso na vida de Noemi, cuidou da herança e agora estava entregando na vida de Noemi o filho de Ruth, que traria uma nova vida para ela e que ela cuidaria dele. É isso que diz o texto. E o texto também diz que o filho sustentou Noemi na velhice. Ou seja, além de Deus abençoar, meu irmão, trazer de novo a herança, trazer de novo a restituição, a vontade de novo, o sentimento de cuidar de filhos, o sentimento que toda mulher tem, Deus agora disse que o filho sustentou ela na velhice. Esse menino agora começou a sustentar ela na velhice. Olha o que é quando você entende e aprende o serviço, o princípio de servir. Você alimenta os sonhos dos mais fracos, você evangeliza, você traz para a igreja, você começa a alimentar aquela pessoa que precisa de uma palavra de vitória, você começa a alimentar aquela pessoa que está passando por dificuldades talvez menores do que as suas, mas você começa a evangelizar a vida dessa pessoa. O texto aqui diz, meu irmão, que os frutos da vida dessa pessoa te alimentarão até o final da vida. Os frutos da tua evangelização, meu irmão, os frutos da vida, na vida daquelas pessoas que você evangeliza, vão te alimentar.
As pessoas acham que evangelização você vai colher apenas no céu, apenas como galardão. Esse texto aqui nos ensina que quando você evangeliza e anuncia o evangelho e cuida de alguém, ovelha gera ovelha. Quando você começa a gerar pessoas para o reino de Deus, meu irmão, quando você começa a gerar vidas para o reino de Deus, os frutos da vida daquelas pessoas vão te alimentar até o final da sua vida. É isso que ensina esse texto, amém? Vocês entenderam? Graças a Deus. E olha aqui o que continua ainda. Quando Noemi resolveu que a melhor decisão era voltar, porque tudo isso partiu quando ela entendeu que a melhor decisão era voltar. Olha a grandiosidade do projeto de Deus. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Noemi estava pedindo garantias, segurança, uma vida estabilizada, mas Deus, meu irmão, fez muito mais além daquilo que ela poderia imaginar. Deus lhe deu um neto. Esse neto se chamava Obed, que foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, o grande rei Davi. Ou seja, Davi era descendência de Noemi. Meu irmão, muito mais do que isso, a palavra de Deus diz que o leão da tribo de Judá é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio da raiz de Jessé. Jesus Cristo, meu irmão, veio do projeto de Deus em cima da vida de Noemi. Olha só o poder que tem, meu irmão, quando você começa a realizar a obra de Deus na tua vida. Noemi, meu irmão e minha irmã, provavelmente não tinha noção do que Deus queria fazer com a vida dela. Noemi provavelmente não tinha noção, morreu sem ter noção da grandiosidade do projeto da vida, do projeto de Deus na vida dela. Noemi, meu irmão, foi participante ativa do projeto de Deus para salvar a humanidade. Talvez, meu querido e minha querida, você esteja passando por tanta situação, por tanta adversidade, por tantos problemas, por tantas situações que você não consegue entender, por tantas adversidades que você não consegue enxergar o tamanho do projeto de Deus na tua vida. A palavra de Deus nos ensina que Deus é um Deus de grandes coisas, de coisas grandes. Aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida é algo grandioso. É algo que a tua descendência vai colher frutos. É algo, meu irmão, que as pessoas que ficarão aqui, mesmo depois de você partir, as coisas que você realizou por causa de cuidar dos princípios, das primeiras coisas, do início de tudo aquilo ali, meu irmão, que Deus coloca na tua vida, grandes coisas acontecerão. É isso que ensina a palavra de Deus. Noemi provavelmente não tinha noção, e você talvez não tenha noção, meu irmão, daquilo que Deus está colocando na tua vida. Você talvez não tenha noção da importância que você tem para os projetos de Deus na tua vida e na vida das pessoas que servem, que estão do teu lado. Talvez você não entenda isso, meu irmão, por causa de todos os problemas que eu e você passamos, mas aprendendo com Noemi, não só a história de Noemi, tantos outros exemplos que nós vimos dentro da palavra do Senhor, nós entendemos que as coisas que Deus tem, quando nós paramos de olhar para o foco dos problemas e começamos a fazer aquilo que Deus mandou nós fazer, que é evangelizar, que é pregar, que é anunciar o evangelho, quer dizer que existe um Deus vivo, quer dizer que existe um Deus verdadeiro, quer ganhar almas para Deus, meu irmão, tudo aquilo que nós precisamos, e muito além daquilo que nós precisamos, que é a graça, muito além daquilo que nós merecemos, o Senhor começa a derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tudo o que você tem que fazer, meu irmão, é decidir que a melhor decisão é voltar. É você entender que a melhor decisão é voltar a orar mais, é voltar a jejuar mais, é voltar a fazer mais a obra de Deus, é voltar a se dedicar mais ao tempo que você se dedicava antes, quando você se converteu, voltar ao primeiro amor. Muitas pessoas perderam o primeiro amor, deixam morrer o primeiro amor, e Jesus nos ensinou que o primeiro amor não pode morrer, que nós precisamos viver intensamente esse primeiro amor, cada vez mais querer fazer mais pelo reino de Deus. Quando você decide, meu irmão, que a melhor opção que você tem é voltar, quando você realiza isso, meu irmão, Deus começa a fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida, para a honra e glória do nome dEle. Pessoas se alimentarão de muitos frutos de bênção, geração e geração, geração e geração serão abençoadas pelo poder daquilo que Deus operou na tua vida. Amém? Graças a Deus. Coloque de pé, vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus e pedir para que Deus nos oriente, nos coloque no caminho
onde nós devemos trilhar, o caminho onde nós devemos andar. Muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, sofrem, passam por problemas, todos nós passamos, mas diante às vezes da pressão, diante às vezes das adversidades, a gente resolve sair da onde a gente está e começar a fazer outras coisas, muitas vezes sem consultar a Deus, muitas vezes sem consultar as pessoas a quem nós amamos, muitas vezes sem consultar as pessoas que estão do nosso lado e que pagam um preço de oração pela tua vida, pagam um preço de oração para que você permaneça onde você está, para que você continue caminhando. Então, meu irmão, hoje é uma noite de nós voltarmos, de nós entendermos que nós precisamos voltar. Eu estou falando também pela rádio, talvez muitas pessoas resolveram dar um tempo, resolveram passar um tempo fora dos caminhos do Senhor, resolveram passar um tempo fora da casa de pão, fora do alimento verdadeiro, aquele que pode transformar a tua vida. Meu irmão, se o Senhor está te levando essa palavra no teu coração, é a hora de você voltar, porque o Senhor não quer que você morra, o Senhor não quer que você perca a sua salvação, o Senhor não quer que você perca tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. O Senhor quer, meu irmão, que você volte da onde você está, e mais do que isso, traga com você pessoas que precisam ser libertas. Essas pessoas abençoarão a sua vida lá no futuro. Isso é o que ensina a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.